Dois, um. Olá a todos, bem-vindos ao canal Dr. Rodrigo Amaral, meu canal de cirurgia da coluna. Esse é um dos primeiros vídeos que nós estamos gravando aqui, um dos primeiros podcasts ao vivo aqui do canal. E eu trouxe um convidado muito especial para mim, um colega, um amigo de vida, um paciente e o padrinho de um dos projetos sociais que eu faço parte, do projeto social que eu sou fundador e faço parte, que eu trago e tenho um carinho muito enorme, que é o projeto Mude a Curva. Hoje a gente tem aqui conosco Marcelo Brigadeiro, um grande amigo da vida e que eu agradeço já inicialmente pela presença, essa fera, cara que eu admiro demais por tudo que ele é, por tudo que ele tem a colaborar para o mundo e pelo coração que esse cara tem. Eu vou tentar abordar com vocês aqui um pouquinho do tamanho do coração desse cara. Ele parece um cara casca grossa, mas no fundo, ele é um coração gigante. Valeu, Marcelão. Obrigado por estar aqui com a Pô, gente, viu? Rodrigo, tô muito feliz, meu irmão, estar aqui contigo. Eu já passei por diversos podcasts, mas esse aqui pra mim é especial pra caramba. É especial porque eu tenho um carinho, uma admiração absurda por tudo que você faz e tenho certeza que a gente vai poder, através do nosso bate-papo aqui, ajudar muita gente. Obrigado, Marcelão. Obrigado pela presença. Obrigado também pelo presente. O Marcelo já chegou me inspirando, né? Me trouxe um livro aqui para falar um pouquinho de estoicismo, de Sêneca, que certamente eu vou mergulhar e tentar trazer um pouquinho disso aqui para gente aqui no canal também, entender como ser feliz e como viver bem e ter uma coluna saudável. Marcelão, vamos deixar esse papo livre. Eu acho que a gente tem bastante intimidade, a gente já se conhece há um tempo. Você é meu paciente, além de amigo. Tem um problema na coluna, sabe a importância da atividade física para o tratamento do seu problema de coluna. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí do que é, qual a sua percepção, né? Sendo como um atleta, um cara que passou a vida inteira aí dentro do esporte e portador de problema nas costas, existe cura dos problemas da coluna? O que você acha disso? Rodrigão, eu vou falar uma coisa que é legal que eu tenho a visão do paciente e até nas nossas conversas eu te passei isso. Quando você. Problema de coluna, eu acredito que a maioria das pessoas vai ter, né? Em algum momento. Atleta, então, eu acho que é inevitável que você tenha alguns problemas de coluna. E a minha história competitiva, minha história esportiva, ela foi feita por vários episódios de problemas na coluna. Hérnia, eu tenho uma porrada. Então, era natural aquela travadinha que, pô, travou, espera um pouquinho, toma um relaxante muscular, não sei o quê, e toca pau. Até que eu tive uma mais grave, que é uma espondilolistese, né, grau 2. Galera que não sabe, é quando você tem uma fratura na vértebra e um escorregamento, né, Rodrigo? Exatamente. E aquilo ali foi um negócio que mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu psicológico de, cara, você entender que, cara, eu tenho uma fratura na coluna. Cara, já tem um misticismo pra galera que é leiga, né? Tem esse misticismo de, cara, coluna, vou ficar paralítico, não sei o quê. E a dificuldade de você encontrar um médico, um especialista em quem você confie para fazer um acompanhamento, um tipo de intervenção. É um tipo de lesão que o tratamento, né, o curativo, né, de uma forma geral, seria cirúrgico. E quando tu pensa, cara, cirurgia na minha coluna, por quem que eu vou escolher? Então, algo que é muito marcante e que mexe muito com a cabeça da gente é a insegurança de escolher o profissional. Então, hoje, quando eu brinco, e hoje tu até fala, né? Quando tu comenta lá, né, pô, tá pegando pesado, tá treinando pesado. Hoje, depois que eu te conheci, eu tive uma tranquilidade muito grande de saber que agora eu achei o profissional que vai cuidar da minha coluna, que está cuidando da minha coluna. Então, agora eu posso tocar pau. Foi de verdade, cara, destravou em mim. Durante muitos anos, desde que eu descobri o problema da minha coluna, até te conhecer, de fato, eu tinha muito medo de fazer as coisas. Eu tinha muito medo de treinar pesado. Você ficou até afastado um pouco Eu do fiquei esporte muito durante um afastado. Eu, tempo, quando eu né? descobri a lesão, eu descobri em 2007. Foi o que me aposentou, né? Eu parei de lutar por causa disso. E, porra, entrei numa depressão sinistra, porque desde menino, eu competia, lutava, treinava muito, sempre gostei muito disso. E quando eu recebi a notícia, eu recebi de uma forma como se fosse, cara, tá incapacitado de fazer atividade, tá ferrado. Uhum. E isso me abalou pra caramba.
Eu lembro ainda dos primeiros papos que a gente teve sobre a sua coluna, a gente falando sobre um atleta de MMA americano que você conhece, o Nate Query, que foi durante muitos anos nos Estados Unidos o porta-voz, vamos dizer assim, de uma técnica cirúrgica e que é uma técnica que está dentro do meu portfólio, vamos dizer assim, de técnicas, que é uma técnica de acesso lateral. E o Nate fez algumas cirurgias da coluna por lesões repetitivas, né, que ele teve aí pelo esporte. E acho que até nos aproximou um pouco essa relação, né? Você Sim, entender que outros atletas na mesma situação que você já passaram por isso e conseguiram realmente, né, se livrar da dor e ter aí uma evolução por conta de cirurgias bem indicadas e que foram realizadas com técnicas adequadas para o tipo de demanda de vocês, né? Então, exato. Porque quando eu recebi a notícia, o cirurgião que me falou, ele disse o seguinte, ó, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu vou ter que botar aqui uma haste, vou ter que fixar a tua vértebra, só que isso vai estressar o nível acima, o nível abaixo. Se você continuar fazendo atividade, você vai voltar aqui depois de um tempo, eu vou ter que fixar acima, fixar abaixo. Depois fixar acima, vai virar o Robocop, não vai ter mais mobilidade. Caralho, meu irmão. E aí comecei a pesquisar muito. Atletas que já passaram por isso. Caí no Nate Query, que na época eu lutava no UFC ainda. Falei, cara, como é que esse cara conseguiu? Aí eu vi que era uma técnica diferente, só que não estava disponível no Brasil, era algo que não era possível aqui naquele momento. Ninguém fazia, e eu falei, cara, pô, eu queria tanto ter um acesso a alguém que fizesse esse tipo de coisa. E aí, depois de muitos anos, quando eu te conheci, eu falei, cara, olha só, meu irmão, o cara que faz isso aqui no Brasil é esse cara que agora, porra, o destino colocou no meu caminho. E isso, de fato, cara, dá uma confiança muito grande. Quando eu falo pra você, ô Rodrigo, agora eu tô tocando o palco e depois tu endireita. né? É de verdade mesmo, dá uma confiança mesmo, eu não tenho mais receio, meu irmão, voltei a treinar pesado pra caramba, e aí é uma coisa que eu achei super interessante, e é uma coisa que eu acredito muito mudou, essa minha lesão, especificamente, mudou a forma com que eu vejo o tratamento de lesões no esporte. Cara, eu vejo que o nosso corpo, ele é incrível e é extremamente adaptativo, Exatamente. e que, na maioria das vezes, você parar uma atividade física, logicamente, num momento muito agudo, até ok, mas você limitar a tua capacidade física e tudo, você acaba piorando o problema. Exatamente. E para a coluna isso é uma verdade muito maior, né? Para quem não entende o que você acabou de falar de espondilolistese, espondilolistese ela pode ter várias causas, né? A sua, por exemplo, é por uma fratura da parte posterior da vértebra, né? Pensando na vértebra como duas caixinhas de osso, uma sobreposta sobre a outra, e guardando dentro dela, né, dentro de um estojo, vamos dizer assim, os nervos. Então a coluna, basicamente, do ponto de vista degenerativo, pode ter dois problemas. Um problema de estabilidade, que é a desconexão entre uma peça e outra, como você, né, que tem um escorregamento entre duas peças da coluna, e o problema de compressão neurológica, que é o efeito sobre os nervos que estão guardados dentro daquele estojo e que é parte, vamos dizer assim, do seu sintoma intermitente. Então, para quem não entende, por exemplo, o que é espondilolistese, é exatamente isso, é um defeito ou da articulação, ou como no seu caso, uma fratura, que faz com que uma vértebra se desloque em direção anterior com relação à outra. Pode haver deslocamentos laterais, que são também denominados laterolisteses, né? Não anterolisteses como no seu caso, mas fazem parte dos diagnósticos dessas instabilidades. O problema das instabilidades é que elas podem, em determinadas situações, levar ao pensamento de nervo. E essas são as condições que mais comumente evoluem para tratamento cirúrgico. No seu caso, você tem uma instabilidade, tem uma lesão óssea, tem ali um escorregamento de vértebras e, felizmente, até por conta de toda a atividade física que você faz, a musculatura que está em volta dessa coluna consegue garantir uma segurança dessa vértebra numa posição de estabilidade. E aí você, apesar de ter uma doença instável da coluna, compensa essa instabilidade através do fortalecimento muscular. Então, no seu caso, a atividade física ela te protege, ela Protege. não te arrisca, entendeu? E é muito interessante você falar isso, porque acontece. Durante aquele período onde eu fiquei receoso de fazer atividade e tudo, eu quase não fazia, acabou desencadeando, porque aí você entra numa posição de. Você muda a sua posição para não sentir dor e tudo, e acabou desencadeando
uma reação em cadeia, mudou minha postura, Uhum. gerou uma pequena escoliose, começou a me dar dor na coluna torácica, dor no pescoço, Isso. dor no quadril, dor no joelho. Meu irmão, eu tava num ponto que tava todo ferrado. Eu lembro bem da primeira consulta que nós fizemos, que você tinha uma projeção dos arcos costais aqui, porque você fazia uma hiperextensão do tórax. Como existia aquela instabilidade, né, aquela translação, você compensava com a coluna torácica para tentar se manter aquilo no lugar. E aí você gerava dor em outros lugares, né? Isso, Então, a isso. partir do momento que você começou a entender que a sua postura não devia ser aquela, que você estava levando aquilo para uma compensação dolorosa, e que o que estava faltando era a força do core, né, que é esse músculo, Uhum. esses músculos aqui do centro do corpo, né, esses músculos que envolvem o abdômen, e começou a desenvolver isso, sua dor lombar passou a ser uma dor muito mais tolerável no Pô, dia a dia, né? totalmente, cara. Vou te falar, perto do que era, meu Deus do céu, tranquilo. Eu convivo desse jeito, cara, com uma dorzinha uma vez ou outra pro resto da vida fácil, sem problema algum. E quando eu voltei a treinar pesado, eu falei, não, cara, quer saber agora? Eu tô tranquilo, qualquer coisa o Rodrigo ajeita, eu vou treinar pesado. Eu comecei a ganhar muita força de paravertebrais, de Uhum. musculatura abdominal e tudo novamente. E a dor foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Hoje eu me sinto muito mais tranquilo, treino pesado de verdade, né? Tô levantando, pô, 200 quilos, não é? Uhum, uhum. E, cara, tô me sentindo super bem. Então, agora você vê, né? Uma, o fato de eu ter tido confiança no profissional que eu encontrei foi o que acabou desencadeando um processo que levou a uma melhora absurda no No meu seu quadro. dia a dia. Isso Exatamente. é, isso é muito, e isso é algo que todo mundo que tem problema na coluna, principalmente com problema crônico já, cara, o cara passa. A incerteza de entregar a sua coluna na mão de um cara que você não sabe se vai fazer um bom trabalho. Essa relação de confiança é importante porque a coluna, né, é um órgão que tem ali dentro dela os nervos, né? Então, um grande medo de todo mundo numa cirurgia da coluna realmente é perder movimento, né? Então, a gente entender que esse profissional é capacitado, é um profissional que realmente se importa com o seu problema e que está disposto, vamos dizer assim, a buscar todos os meios, né, para que o seu resultado seja diferente, seu resultado seja superior, se você tenha, né, um processo de segmento dessa coluna customizado para sua doença é super importante. Fico honrado aí de ser o médico escolhido para tratar a sua coluna. Você sabe o carinho que eu tenho aí por tudo que você tem feito pelas nossas causas, né? Então é uma grande honra para mim mesmo. E uma coisa que me chama muita atenção na sua abordagem é justamente essa técnica que você faz, que lá atrás, quando eu pesquisei pra caramba e só era feito nos Estados Unidos, não sei o quê, eu pesquisei, o lance da recuperação é muito mais rápido, você corta menos musculatura, né, cara? Sangra menos, recupera mais rápido. É uma, é muito interessante mesmo, cara. É muito interessante mesmo e é acho que uma guinada em cirurgia de coluna, assim, no Brasil. Na história da cirurgia da coluna, acho que nos últimos, eu vou chutar 20 anos, houve realmente um boom das técnicas de menos invasão, né? O que que é Uhum. técnica de menos invasão, ou técnica, às vezes, popularmente aí chamada de minimamente invasiva? É um conceito, às vezes, meio vago, né? Porque o que é uma cirurgia minimamente invasiva é difícil de definir, né? Você pensa em qualquer tipo de órgão ou sistema do corpo, como que a gente consegue fazer uma cirurgia minimamente invasiva? Não tem um padrão de qual é o tamanho da Uhum. incisão, ou de qual é o tipo de abordagem, né? O conceito mais próximo, vamos dizer assim, que a gente pode trazer para minimamente invasiva é a cirurgia que consegue atingir os mesmos resultados da cirurgia convencional através de uma técnica que seja menos danosa para o tecido periférico e que possa ser realmente mensurada. E aí, em cirurgia da coluna, nos últimos 20 anos, houve um boom dessa busca por métodos minimamente invasivos, né? A cirurgia da coluna, ela durante décadas, durante quase séculos, ela se baseou em abrir a linha média, expor toda a musculatura, visualizar o osso da coluna e aí fazer alguma coisa ali naquele osso, seja colocar enxerto, seja passar um pino, um parafuso, uma haste. E é assim, apesar de ser efetiva para o tratamento do problema da coluna, ela danificava muito o tecido em volta.
E ao longo desses últimos 20 anos a gente vem buscando técnicas de menor invasão, e aí para isso a gente faz incisões diferentes, né? Distribui essas incisões em locais que danificam menos músculo, usa técnicas de dilatação muscular, e aí a gente, por exemplo, coloca um parafuso na coluna através da dilatação do músculo e um fio guia de 1,5 milímetro que é colocado dentro da vértebra. Esse fio guia ele direciona um parafuso, depois que a gente tira o sistema, o músculo volta a fechar, né? O músculo ele tem fibras e a gente divulsiona fibras e essas fibras permanecem íntegras após a colocação, por exemplo, de um parafuso. E a recuperação é muito mais rápida do que se você seccionasse, né? Muito mais rápida, a gente não denerva esse músculo, sangra muito menos, então requer muito menos recurso hospitalar, requer menos tempo de recuperação, às vezes o uso, por exemplo, de transfusão sanguínea, de internação em UTI para controle da dor, para reposição, vamos dizer assim, de tudo aquilo que se perdeu na cirurgia. Então a gente consegue ter a mesma eficiência. Hoje, na verdade, a gente sabe que a gente tem maior eficiência, mas pelo menos a mesma eficiência dos procedimentos tradicionais, sem todo o dano que isso levava, vamos dizer assim, aos tecidos periféricos. E é por isso que essas cirurgias elas se popularizaram ao longo dos últimos 20 anos e hoje são realmente uma realidade da cirurgia da coluna moderna. Né? Desde, por exemplo, técnicas endoscópicas, a gente hoje consegue fazer a descompressão de um nervo através da colocação de uma câmera dentro da coluna por um corte de 7 milímetros e descomprimir esse nervo sobre visualização direta de maneira bem menos invasiva. Então essa é a combinação, vamos dizer assim, de técnicas que faz com que a gente consiga oferecer qualidade para os pacientes que sofrem desse problema com muito mais segurança e com muito menos impacto para a sua saúde física. Ô, Rodrigão, como eu vou disponibilizar esse bate-papo aqui também para os meus seguidores, e eu sei que muitos deles passam por problemas de coluna, é meio que natural, até pelo fato hoje do pessoal ficar muito sentado, muita gente sedentária, né? É natural que a pessoa enfrente esse tipo de problema. Para o pessoal entender o quão revolucionária é essa tua técnica, me corrija se eu estiver errado. Para o meu problema, no caso, antigamente fazia-se via anterior, né? Também. É possível fazer via anterior, Você abre no seu aqui, caso. aí tinha que tirar as tripas toda para um lado, né? Para tu chegar lá, então tu abria o abdômen, que é a musculatura espessa, né? Afasta os órgãos e tudo, chega na coluna e faz a intervenção. Aí depois tem também a via posterior. Você, pô, a musculatura lombar é grossa, né? E muito importante para a estabilização. Muito importante. Aí tu ia lá, tinha que cortar também, pá, não sei o quê. E a tua técnica é lateral, que é a que você faz também, né? Isso, é uma das técnicas que a gente usa para o seu problema em especial. Você tem uma espondilolistese do nível L3, L4, né? Uma espondilolistese já num nível da metade da coluna lombar. Não é tão comum, né, a minha, né? A sua realmente é numa topografia menos comum, né? As espondilolisteses mais comuns são das regiões mais baixas, L4, L5, L5, S1, né? São os dois níveis mais comuns. O seu é um L3, L4 e provavelmente tem a ver com a história de trauma repetitivo, né, da sua prática esportiva da vida toda, né? Para o nível L3, L4, a via de acesso anterior, ela realmente é possível. Então, fazer essa... A gente, né, roda ali o peritônio, então, na verdade, a gente não manipula o conteúdo do intestino, mas a gente mobiliza esse saco peritoneal e chega de frente na vértebra. O problema da vértebra ao nível L3, L4 é que deitado sobre a vértebra, a gente tem a artéria aorta e a veia cava, né, que são os dois maiores vasos do corpo humano, e que o risco de manipular um vaso para o acesso no nível L3, L4 é o risco de uma lesão vascular de um grande vaso e que tem potencial de sangramento bastante rápido. Então, o que a gente acabou, né, ao longo desses anos, né, desenvolvendo, inclusive a técnica foi desenvolvida no Brasil. Uma peculiaridade dessa técnica, ela foi desenvolvida no Brasil há cerca de 25 anos atrás, se popularizou nos Estados Unidos e agora voltou para cá, né? A gente faz o acesso por via lateral, atravessando o músculo chamado ilho-psoas, e aí com algumas técnicas específicas para monitorização desse músculo, porque ele tem dentro dele nervos do plexo lombar, e aí a gente usa recursos de monitorização desse nervo. Como a gente acessa a coluna pela via lateral, pelo lado, a gente é capaz de colocar um espaçador que cobre
70% quase da secção transversa do corpo, né? Então a gente coloca um espaçador dentro do espaço discal que retorna através da ligamento taxi, ou seja, de puxar esse ligamento para o lugar correto, retorna esse corpo vertebral na posição original. E aí, com isso, a gente descomprime os nervos e estabiliza aquela vértebra para que ocorra a consolidação de uma peça na outra. Então é uma via de acesso menos invasiva, a gente acaba complementando com a fixação de parafusos para que não haja um novo descorregamento ou que aconteça um afundamento da vértebra, mas é uma técnica muito pouco invasiva e que várias vezes, assim, 80% dos pacientes que eu faço essa cirurgia, eles vão embora no dia seguinte. Eu fiz uma ontem, inclusive, o paciente acabou de receber alta pela manhã. Pô, isso é sensacional, cara. É. Tu tem uma ideia de quantos cirurgiões no Brasil hoje fazem essa técnica, não? Puxa, é difícil de contar, porque como é uma técnica que já tem aí uns 20 anos, tem capacitado cada vez mais cirurgiões, né? Então eu diria que estimativa, talvez menos de 5% dos cirurgiões teriam capacitação para essa técnica hoje no mercado nacional. Nos Estados Unidos, eu acho que 90, 70% pelo menos já foi treinado na técnica, e eu diria que 35 a 50% dos cirurgiões usa esse tipo de recurso como uma técnica habitual para cirurgias da coluna lombar e degenerativas da coluna E aqui lombar. no Brasil estimando uns 5%. Eu acho que 5%. A gente tem outros especialistas na técnica em outros estados. Eu diria que talvez em atividade no Brasil hoje eu seja o principal, né, o principal defensor dessa técnica e o divulgador, vamos dizer assim, dessa técnica de acesso lateral do país. É, Então isso de acordo. Não é rasgação de seda, não, mas sabe que eu conheço outros cirurgiões de coluna também. E quando fala, pô, o Rodrigo, pô, meu irmão, Rodrigo é o cara, é o cara. Todos eles falam a mesma coisa. É um reconhecimento, justamente, eu acho que do teu empenho em buscar uma técnica que é tão valiosa pro paciente, né, cara? Tá? Se eu pudesse escolher, se eu tiver que operar e pudesse escolher, pô, é essa que eu quero. Mas acho que é mais do que uma técnica, viu, Marcelo? Acho que também é a coisa de entender que para cada cirurgia tem uma solução diferente, né? Eu odeio pensar que a gente transforma uma ferramenta num procedimento, Uhum. né? Essas técnicas, elas são ferramentas, né? A gente tem que saber usar cada ferramenta no momento certo, para a indicação certa, e aí sim a gente vai buscar o melhor resultado. Então, o que eu particularmente gosto de fazer na minha escolha do dia a dia eu falo que o cirurgião ele tem um cinto de ferramentas, né? Como um marceneiro, né? Que anda ali com o seu cinto de ferramentas. E esse cinto de ferramentas tem que ter a ferramenta certa para cada ocasião. Porque se você só tiver um martelo, tudo que você vê na frente é prego, né? Então, mesmo o parafuso é prego, tudo é prego, né? Porque você só tem martelo para usar. Então, eu gosto de ter no meu cinturão de ferramenta um montão de técnicas para poder escolher, no seu caso, aquilo que te atende da forma mais eficiente e menos invasiva com o melhor resultado. É isso que eu acho que é o que eu chamo de a cirurgia feita pelo alfaiate. É sobre medida, É. né? Então tem lá exatamente a sua necessidade, tem ali a sua sintomatologia, tem o que vai ser menos invasivo para você, para te oferecer o melhor resultado. E aí a gente não está falando nem em cirurgia minimamente invasiva, a gente está se falando em cirurgia maximamente efetiva, né? Animal. Isso é o que realmente a gente tem buscado na cirurgia da coluna moderna. E com o advento da cirurgia robótica, o que isso traz de benefício? O que isso muda o jogo? Eu tenho seguido bastante a história da robótica, né, dentro e fora do país. A robótica ela vem como um recurso hoje adicional, né, vinculado principalmente a métodos de navegação. O que é navegação? Imagina que, né, o osso é onde a gente trabalha, ele está lá dentro da pele, da gordura, do músculo, ele está lá dentro do corpo, numa região inacessível ao olho humano, né? A gente só consegue acessar o osso através de raio-x durante a cirurgia. Existem técnicas, por exemplo, a navegação, em que você faz uma aquisição da morfologia do osso através de uma tomografia, por exemplo, pré-operatoriamente. E aí no intraoperatório a gente tem uma televisão como essa, por exemplo, em que
aquela tomografia pré-operatória ela foi tridimensionalizada aqui e todas as ferramentas que eu estou na mão, elas são guiadas através de um aplicativo de computador que mostra exatamente a anatomia do instrumento em relação ao osso que está sendo projetado lá em 3 dimensões. Uma assertividade maior. Assertividade, acurácia muito maior. Então a gente é capaz de colocar um parafuso dentro de um osso, fugindo do nervo, fugindo do disco, fugindo do músculo da forma mais precisa possível, em 99,5% das vezes, sem nenhuma intercorrência. Então isso traz para a gente uma acurácia muito grande. A robótica, hoje, pelo menos o que tem hoje no Brasil, né, e avanços têm sido criados, ela é um recurso em que essa navegação ela é feita através de um braço robotizado. Então a gente já não tem mais nem o erro humano de calibragem, de pequena movimentação desse instrumento. Então a calibragem do recurso de imagem está associado a um braço ultra preciso e ultra estável que faz a colocação daqueles implantes dentro da coluna de forma extremamente eficiente. Esse é o primeiro passo, eu acredito, para uma cirurgia robótica realmente revolucionária, que é a gente conseguir fazer robótica como, por exemplo, se faz hoje robótica no abdômen, né? Que são pequenas câmeras e braços móveis que fazem trabalho de tecido mole. Então, descomprime o nervo, mobiliza tecido, afasta vasos, para conseguir acessar essa coluna de forma mais eficiente, com atividades, vamos dizer assim, que o robô consegue fazer, que a mão humana e que o olho humano não conseguem fazer, né, a olho nu e por a precisão que um robô consegue ter no manuseio do tecido de forma convencional. Então, acho que a gente está avançando para esse caminho. Cada vez mais eu tenho acompanhado a evolução da cirurgia robótica no mundo e eu já vejo algumas iniciativas de nanorobôs para serem utilizados em pequenas incisões, e eu acho que o futuro entrega para a gente aí cirurgias ainda mais seguras e ainda mais eficientes. Hoje são poucos hospitais que têm a cirurgia robótica aqui no Brasil ainda. A gente tem 2 sistemas de robótica no Brasil em utilização, né? Somente 2 empresas que disponibilizaram robôs para o Brasil. A gente tem um robô fixo sediado na cidade de São Paulo e a gente tem um outro robô que eu sei que está na cidade de Brasília. Então hoje somente 2 robôs disponíveis no Brasil e isso tem crescido cada vez Não mais. tem um lá em Balneário Camboriú? Então alguns serviços estão implementando, né? O que existe em Balneário, no sul, existem sistemas de navegação bastante avançados e os primeiros braços robóticos estão sendo implementados agora. Com relação à robótica para a cirurgia abdominal, aí já é uma realidade para vários locais do país, né? O robô na cirurgia da próstata, por exemplo, na urológica, na cirurgia do rim, algumas cirurgias abdominais em geral, ele já vem sendo utilizado pela cirurgia geral já há décadas e muitos hospitais do país têm esse recurso já disponível. Para a coluna, né, que eu saiba, hoje 2 que estão em operação completa e alguns outros sendo instalados e implementados no país. E você usa o robô também? Eu uso robô, ainda não temos a disponibilidade em ampla escala no Brasil, a gente tem usado o robô só como forma de treinamento, de educação, poucos lugares ainda implementaram isso de maneira em larga escala. A gente vai ter oportunidade de usar o robô, um dos métodos de robótica, no nosso próximo mutirão de escolioses, no Mude a Curva. Você conhece bem o nosso projeto, você já visitou um pouquinho dessa nossa iniciativa. E o robô vai estar disponível para o evento de Belo Horizonte, que vai acontecer no mês de julho. Então a gente vai ter oportunidade de fazer a utilização para esse cenário de filantropia da tecnologia mais moderna aí no ambiente nacional, para implantação de parafusos, né, na coluna dos pacientes tratados pelo Mude a Curva. Pô, muito legal. Então, mais uma novidade que está aí sendo lançada pelo nosso projeto social. Sensacional. Pô. Eu queria aproveitar que a gente levantou a bola aqui do Mude a Curva e queria primeiro agradecer todo o trabalho que você vem fazendo, né, pelo Mude a Curva. Você é um embaixador do Mude a Curva. Queria que você falasse um pouquinho de como você conheceu esse projeto e como você se engajou nessa causa. E eu te trouxe um presentinho aqui, uma surpresa. Trouxe aqui o nosso novo bonequinho, mascote, o Blue. Sensacional. Ele é o nosso mascotinho do projeto.
Essa é a nossa nova versão do Blue. O Blue ele era feito em tricô, que tinha uma escala muito mais difícil, né? Porque eram todos muito artesanais e tinha um tempo de confecção muito grande. E a gente agora passou o Blue para esse formato pelúcia e a gente está começando a viabilizar Obrigado. esse formato do Blue para que as crianças todas que são tratadas no nosso projeto social elas são presenteadas com esse mascote para lembrar de todo o processo que elas passaram, né, e ficar como símbolo desse processo, mas também abrindo isso para quem quer colaborar com essa causa, né? A gente faz isso de maneira totalmente filantrópica. Esse projeto é um projeto que tem sobrevive através de meios próprios. Tudo que a gente consegue para viabilizar esse projeto é buscado através do nosso esforço pessoal e talvez trazer o Blue de forma ampla para quem quiser colaborar. É uma iniciativa que a gente está abrindo agora, né? Então ele passa a ser uma das peças aí da nossa comunicação visual. Cara, recebo com um carinho enorme. O Blue vai fazer parte agora do meu cenário de vídeos lá, porque eu tenho um orgulho muito grande, cara, de ser embaixador desse projeto. É um projeto que eu tive. Já me tocou, assim, desde o primeiro momento que eu descobri sobre o projeto em si. E foi interessante, durante uma das últimas crises de coluna que eu tive. No Natal, eu tava em Lages, na casa da família da minha esposa. Aí me travou a coluna, eu fiquei num mau humor, cara, uma dor de coluna. Quem tem dor de coluna sabe como é que é quando trava. Tu fica mal-humorado, fiquei azedo. Fui pro quarto, falei, cara, agora eu vou descobrir um maluco pra me operar. Não aguento mais passar por isso. Vou achar alguém. Comecei a procurar cirurgião de coluna minimamente invasiva, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Caí no teu perfil. Falei, pô, será que esse cara é bom, cara? Aí fui olhar e falei, pô, acho que é bom. Ele tá treinando uns caras que me falaram que é bom. Aí eu vi uma foto lá, você ensinando uns caras que eu já sabia que eram bons. Falei, porra, é bom. Aí eu vi lá, mude a curva. Falei, que negócio é esse que esse cara tá envolvido? Fui ver. Quando eu vi, primeiro que é muito louco, né? Quando a gente coloca, e é uma coisa que tem nesse livro aí que eu te trouxe. Quando você coloca o seu problema em perspectiva, às vezes você vê que o teu problema não é tão grande assim. É, E aí, logo de cara, quando eu vi ali aquelas crianças, as deformidades, né, cara? E o sofrimento daquela molecada que vocês salvam lá, na hora já me senti melhor. A parte, a parte da dor que estava sendo agravada pela raiva, né, psicológica mesmo, já melhorou na hora. E aí me deu vontade de ajudar. Eu falei, cara, tem que ajudar. Então já mudou de uma busca por algo pessoal instantaneamente por um desejo de ajudar muito grande, porque naquele momento eu lembro que o que eu senti foi o seguinte, falei, cara, eu tenho uma lesãozinha de nada perto do que essa molecada tem, e se eu tô com essa dor, tu imagina o que essa molecada não tá sentindo, meu irmão. E aí eu falei, não, tem que ajudar essa galera, aí mandei mensagem pra você, como é que eu posso ajudar e tudo. E aí fui conhecer, né, tive a oportunidade lá em Joinville, ver em loco, fiz questão de levar meus filhos para que meus filhos entendessem o quão privilegiados eles são de ter saúde, de não passar por esse problema e como existem pessoas boas no mundo como vocês. Pô, meu irmão, eu tiro o chapéu, eu admiro muito o trabalho de vocês. A galera que, você que não conhece o Mude a Curva ainda, é simplesmente você pegar os melhores cirurgiões do Brasil, os caras abrirem mão de estar nos seus consultórios, ganhando dinheiro, tirar dinheiro do bolso para ir ajudar os outros. É basicamente isso. Então e acaba sendo um filtro de pessoas boas, né, cara? assim, a gente faz como uma vocação mesmo, né? Então, o projeto Mude a Curva é um projeto que foi iniciado no ano de 2019. Ele é filho, vamos dizer assim, de um outro projeto chamado Brazilian Spine Study Group, que é o Grupo de Estudos Brasileiro em Cirurgia da Coluna, que reuniu alguns amigos, né, de trabalho, pessoas aí de alguns estados do Brasil. Então, Recife, Goiânia, Joinville, São Paulo, Ribeirão Preto. Hoje a gente tem membros de Minas Gerais, de Teresina, no Piauí, de Espírito Santo.
Então, vários líderes, vamos dizer assim, de opinião e vários cirurgiões de coluna notáveis do país que se juntaram inicialmente para fazer pesquisa e ciência. Então, fizemos um grupo de estudos brasileiro em cirurgia da coluna. E, puxa, rapidamente aí entendemos que a nossa missão ia um pouquinho além do que fazer só ciência, né? A gente tinha a missão educacional, e aí talvez você tenha visto a gente envolvido em educação médica no país em alguns projetos, né? E por isso talvez educando pessoas que você tinha aí como referência. E além da educação médica, a gente percebe, né, que esse tripé de funcionamento da medicina é assistência, educação e pesquisa. Né? E aí a gente, para entrar no braço assistencial, não fazia sentido para nenhum de nós fazer assistência nos nossos consultórios, porque isso a gente já faz no dia a dia. A gente queria abordar esse público mais fragilizado, esse público que está ali realmente esperando na fila de espera, né, em situação às vezes de vulnerabilidade, passando com dificuldades com autoimagem, sofrendo de dores, sofrendo de progressão grave dessas deformidades, às vezes até em características intratáveis, né? Então, a gente passou a abordar o tema da escoliose como foco principal do nosso trabalho, e aí a gente lançou o Mude a Curva com a intenção de ser um projeto itinerante que roda em vários locais do país e vai tratando pacientes que aguardam na fila de espera desses locais aí do sistema público de saúde através de uma parceria público-privada. Então a gente viabiliza doações para que, por exemplo, um robô seja levado, que os parafusos sejam todos doados, que o nosso tempo como cirurgião, nosso expertise, nosso know-how seja totalmente doado, para a gente conseguir tratar esses pacientes que às vezes esperam 1, 2, 3, né, assustadores, às vezes até 10 anos numa fila de espera para ser tratado de uma cirurgia de escoliose. Então esse é o foco do Mude a Curva, e a gente, como projeto filantrópico e com todas as dificuldades de fazer terceiro setor no país, faz isso, eu diria, na unha mesmo, né? Porque a gente vai lá, faz educação médica, levanta fundos para o nosso grupo, educa os nossos pares, essa verba é totalmente convertida várias vezes do nosso bolso mesmo para financiar esse tipo de projeto, e a gente vem mantendo ele aí já há 5 anos com números bastante surpreendentes. Eu diria que durante a pandemia, por conta da parada de cirurgias da coluna em vários locais do país, como o projeto era itinerante, ele conseguia trabalhar em alguns centros em que a gente tinha folgas para operar, a gente conseguiu ser o maior serviço, entre aspas, de tratamento de escoliose ativo no país, porque o número de pacientes operados pelo Mude a Curva de escoliose pelo SUS foi maior do que de qualquer outro serviço público pelas características da pandemia, né? Então, de certa forma, a gente enxugou gelo de qualidade, né, com qualidade durante esse período, e a gente continua enxugando gelo, entendendo que esse problema só vai ser sanado se todo mundo prestar atenção nessa causa, se todo mundo olhar para isso, né, principalmente às vezes os nossos governantes. Você sabe de um projeto de lei que a gente tem tentado emplacar, inclusive com relação ao tema, se todo mundo se debruçar nesse tema e realmente entender que é um problema e que precisa ser resolvido. Sem dúvida. Até porque, como você já me relatou outras vezes, a maioria dos casos poderiam ter sido prevenidos, né? De chegar no ponto de necessidade de uma intervenção cirúrgica, né? Quando a gente fala em escoliose, a gente está falando de uma doença que ela tem um aparecimento, né? E aí ela tem uma progressão. Então, se a gente consegue fazer a identificação precoce dessa doença e o encaminhamento dessa doença de forma rápida, a gente consegue tratar esse paciente no momento da vida dele em que a curva ela é muito mais facilmente manejável, seja ela tratamento clínico, uso de um colete, fisioterapia, ou seja ela tratamento cirúrgico em fases mais precoces. A gente consegue mudar a história dessa doença através dessas intervenções, só que elas têm um tempo, né? Porque depois que essa curva progrediu para uma curva muito grave, aí a gente passa a ter muito mais dificuldade de tratamento e requer muito mais recurso para tratar um paciente com uma deformidade mais grave, né? E o Mude a Curva segue crescendo, né, irmão? Expandindo, né? O Mude a Curva segue crescendo, a gente esse ano mais 2 edições, a 6ª edição do Global Spine Outreach em Joinville, né, que é um projeto internacional que acabou se juntando à nossa iniciativa e hoje tem como centro a cidade de Joinville. A gente está indo agora, eu estou indo de novo para
para Joinville em agosto, fazer a 6ª edição do GSO, no Hospital Infantil lá, o Géssera Amarante de Joinville. A gente continua trabalhando nessa causa e cada vez mais, né, tentando buscar formas de se tornar autossuficiente na causa, né? Hoje a gente depende, como eu disse, muito do nosso esforço pessoal, muito de pessoas como você, né, que vestem a camisa do projeto e que divulgam essa iniciativa para a grande mídia, para o público, né, para quem quer ajudar. E a gente gostaria de criar realmente um caminho para que a gente pudesse alcançar financiamento desse projeto através de uma forma autossustentável, seja por projetos de isenção fiscal, que empresas colaborassem com doação de cotas de tributos específicos para o projeto, seja por doações de pessoas físicas ou jurídicas que entendem a causa, né, que se comovem, vamos dizer assim, com essa situação e que pode ajudar essas pessoas, né, esses pacientes aí na linha de frente. Então a gente segue aí tentando esse caminho. Fazer terceiro setor no país não é fácil, Não. é sempre um desafio, mas a nossa vocação é essa e a gente enxerga isso como quase que uma obrigação, né? A gente somos todos médicos do serviço privado, de posições às vezes privilegiadas dentro da nossa comunidade científica, e tudo isso que a gente ganhou, vamos dizer assim, do universo para poder estar nas posições em que a gente ocupa hoje, precisa ser retribuído para aqueles em situações de mais vulnerabilidade, e todo mundo entende que a forma de fazer isso é entregando um pouquinho do nosso tempo, da nossa vocação, do nosso know-how, às vezes até de um pouco do nosso dom para ajudar essas pessoas. Se todos pensassem assim, o mundo seria melhor. Importante a galera que vai assistir seguir o Mude a Curva lá no Instagram, né? Arroba Mude a Curva. Arroba Mude a Curva. As ações são sempre divulgadas lá. E quem puder, logicamente, divulgar, pedir para os amigos seguirem. É muito importante porque o crescimento da rede social do Mude a Curva atrai mais atenção para essa causa que é tão importante, tão nobre. E também ajuda com que os patrocinadores fiquem satisfeitos e cada vez ajudem mais. E aí, vocês vão ter cada vez mais capacidade de ajudar mais pessoas, né, cara? Exatamente. A gente cresceu como projeto, hoje a gente já conta com uma rede de suporte maior, então iniciamos como 6 cirurgiões, hoje somos 9 cirurgiões do grupo. Toda a missão que a gente faz, a gente acaba trazendo cirurgiões visitantes, você conheceu alguns deles, né? E esses cirurgiões, eles viram câmara de eco, né, do projeto, então eles espalham essa comunicação também. Então a gente tem uma família que tem crescido a cada ano, a cada edição. A gente tem várias cidades já envolvidas, então algumas do Nordeste, Norte e Nordeste, a gente já passou por São Luís, de Maranhão, a gente já foi 2 vezes, a gente já foi a Manaus, a gente já foi a Teresina, a gente já foi a Recife, a gente já foi a Goiânia, a gente já foi a Presidente Prudente, interior de São Paulo, a gente vai esse ano a Belo Horizonte e talvez a gente consiga concretizar um acordo que a gente está traçando com a Universidade Estadual de São Paulo em Botucatu para esse ano ainda. Então, os projetos estão seguindo, a gente tem a colaboração, né, das empresas, então o setor privado, vamos dizer assim, do fornecimento de implantes tem sido bastante colaborativo com a nossa iniciativa. O que realmente a gente falta hoje é conscientização sobre o tema, né? A gente está perto aí do mês de junho, né, o mês que vem, a gente está gravando isso aqui em maio, mês que vem é um mês internacional de conscientização sobre escoliose, e o que a gente precisa de verdade é que a população geral entenda o que é o tema, como isso pode afetar a saúde das pessoas e que ações sejam feitas não só do ponto de vista privado, como a gente, né, que faz isso como terceiro setor, mas principalmente do ponto de vista de definições, vamos dizer assim, do poder público para como conduzir esses casos de maneira mais eficiente. Então, o pessoal que está assistindo, faça a sua parte, divulgue o Mude a Curva, só assim a gente vai conseguir melhorar cada vez mais. Você falou que estava com um problema na coluna e que às vezes com o seu problema na coluna você tinha uma escoliose, né? Escoliose é um tema que nem sempre a galera conhece, né? Que o pessoal nem sabe direito o que é, né? Você falou escoliose por quê? Porque você notava essa Eu escoliose ou porque você notava chegou a uma, fazer eu exames? notava uma diferença na altura dos meus ombros, e isso botava uma pressão maior no meu quadril de um lado,
mudava a minha pisada. Então Aham. é como se uma perna meio que flutuasse e ela girava para fora. Um pouco mais curta. É, eu percebia que eram adaptações do meu corpo para frente à lesão que eu tinha, ou a postura que eu tinha. E eu comecei a reparar em outras pessoas também, como a questão comportamental gera. Por exemplo, o cara que trabalha muito no computador, fica aqui o tempo todo, o cara acaba desenvolvendo um desvio na coluna, né? Isso aí pode ser considerado, esse desvio postural, de uma forma crônica, pode encadear uma escoliose, por exemplo? Então, eu provoquei essa discussão exatamente por isso, né? Porque a sua escoliose, provavelmente a gente não tem comprovação dela, né, com exames e tudo que marquem ela, mas ela provavelmente entra dentro do que a gente chama de escolioses antálgicas, né? Ou seja, elas estão relacionadas à presença da dor. E aí, como tem dor e tem contração muscular assimétrica, né, um lado da coluna contrai mais do que o outro para compensar, realmente ela gera uma inclinação do tronco. E qualquer inclinação do plano frontal da coluna maior do que 10 graus pode ser chamada de escoliose. Então, no seu caso, era uma escoliose e muito provavelmente o fator dor era o fator desencadeador dessa deformidade, né? Dessa curvatura. A diferença da escoliose antálgica para uma escoliose estrutural verdadeira é que quando cessado o fator causal, que é a dor, você volta a ter uma coluna alinhada. Então ela não é uma deformidade estrutural da vértebra, que é o que você viu muito É. claramente lá nos projetos que a gente participou, em que a vértebra da coluna, né, que deveria estar de frente, alinhada no plano sagital, ela roda sobre ela mesma, né? E aí essa rotação determina uma curva rígida, fixa, e que pode ter várias etiologias, né, várias causas diferentes para acontecer, mas que são deformidades que não se corrigem se você, por exemplo, tirar a dor, né? Você precisa ir lá e derrodar essa coluna para a posição original dela para conseguir realinhar esse tronco. Lembra que nós, como seres humanos, a gente é bípede, né? Então a Uhum. gente desafia uma força constante da gravidade o tempo inteiro, né? É como se a gravidade estivesse agindo contra a nossa escolha biológica, que é ficar em duas patas, tentando empurrar a gente para o chão de volta, né? Então a gente, como ser humano, a gente precisa ter alinhamento para se manter equilibrado, né? A gente só coloca, por exemplo, esse livro em pé se ele estiver equilibrado. A coluna é igual, né? Olhando a coluna de frente, ela tem que ser totalmente reta. Olhando a coluna de lado, ela tem que ter curvas, porque a pelve é inclinada. E a escoliose faz exatamente isso. Ela roda essa coluna, fazendo às vezes com que as curvas de um plano piorem o alinhamento do outro. Então a gente tem um desequilíbrio, vamos dizer assim, de forças. Às vezes o tronco vai saindo para o lado e aí vão havendo compensações para fazer esse requisito de equilíbrio se manter estável. E é por isso que as curvas progridem, né? Porque quando você tira alguém do prumo, forças de forma muito gravemente erradas estão agindo em outras partes da coluna, e isso faz com que essas curvas continuem progredindo, às vezes, mesmo na idade adulta, onde o fator genético que leva aquela curva, às vezes, a rodar, já não tem mais ação. Então, é importante entender a escoliose, né, dentro desse espectro todo, porque existem escolioses, como a sua, geradas pela dor e que podem eventualmente se estruturar, porque se Uhum. aquilo ficar durante muito tempo pode ficar rígido, e existem escolioses que são doenças da coluna, ou seja, a coluna entortou por conta de uma assimetria do crescimento, por conta de um descontrole da musculatura, por conta de uma má formação da própria vértebra, aí essa coluna realmente tem uma estruturação muito maior e requer muito mais trabalho para a gente conseguir fazer isso voltar para o lugar. E é uma doença que ela chega incapacitante, né, cara? Em É, para muitos as casos, curvas né? muito graves pode ser totalmente, pode ser fatal, né? Porque a gente, por exemplo, deformidades torácicas muito graves, elas vão levar a um aumento da função do coração, né? Porque o coração tem que bombear com muito mais força para mandar sangue para o pulmão, que está colapsado. E aí, como aquele pulmão está colapsado, ele tem uma resistência muito maior. Então, um pulmão colapsado não permite respirar direito, porque o ar não consegue entrar e encher aquele pulmão. Um tecido pulmonar muito apertado, ele aumenta muito a resistência que o coração tem que fazer para mandar sangue para ele. E aí o coração vai dilatando.
O coração dilata, ele tem uma insuficiência cardíaca, porque ele perde, né? O coração fica grande e perde a capacidade contrátil, e às vezes leva ao que a gente chama de cor pulmonale, né? Que é uma estase, é uma fraqueza do coração, com insuficiência às vezes de válvulas até, por conta dessa sobrecarga de função do coração para tentar levar sangue para os pulmões. E esses pacientes são graves e às vezes irreversíveis e não tem cirurgia da coluna que faça essa alteração já da própria estrutura do coração voltar atrás. Então, às vezes, são realmente fatais e a gente negligencia isso porque trata isso não como escoliose, trata isso como doença cardíaca no futuro. E aí isso está na estatística de doença cardíaca lá no SUS. O paciente morreu de doença cardíaca, não de escoliose. Então é uma Putz. doença que muitas vezes ela é negligenciada, porque ninguém, entre aspas, né, morre de escoliose. As pessoas morrem das consequências que a escoliose leva. E aí, como morre de doença cardíaca, de doença pulmonar, ninguém atribuiu lá atrás isso a uma negligência do Estado em fazer diagnóstico precoce, uma negligência do Estado em fazer tratamento precoce desse paciente. Né? Se a gente tivesse operado, às vezes, uma escoliose de 40 graus, a gente teria salvado uma vida. Né? Que às vezes foi morrer com uma curva de 120, 140 graus numa deformidade grave do tórax. Caramba. Né? Então esse é o cenário que a gente vive, que pra gente como especialista a gente entende isso e tenta lutar contra isso, mas que às vezes para o setor público não fica claro e às vezes nem para o próprio paciente fica claro que a progressão daquela doença de forma indiscriminada pode chegar em algumas situações a quadros fatais. Por isso a importância da conscientização, né? Exatamente, exatamente, A pessoa se conscientizar que escoliose é coisa séria. exatamente. E é um problema grave de saúde pública, porque envolve saúde mental também, né, cara? Tá na molecadinha, justamente naquela fase que tá começando a querer namorar e tudo, e aí vira bullying, né, no É. colégio, porque vai ficando torto. É muito mais comum na fase da adolescência, porque primeiro porque tem um estirão de crescimento e segundo porque tem uma das formas de escoliose, que é chamada de escoliose idiopática, e que aí infelizmente a gente como médico ainda não conseguiu entender qual que é a causa. A gente acha que tem um fundo genético, a gente sabe que tem questões relacionadas ao crescimento, a hormônios, né? A ação, vamos dizer assim, desses hormônios no corpo, mas a gente não conseguiu definir a etiologia ainda dessa escoliose, então a gente chama ela de idiopática. Apesar da gente não saber a etiologia, ou seja, qual que é a causa dela, a gente sabe como ela evolui, né? Porque a gente acompanha pacientes com escoliose idiopática durante, né, muitos anos. Então a gente sabe como aquilo evolui ao longo do tempo. E essa escoliose de etiologia idiopática, ela é muito mais comum no adolescente e ela tem uma frequência muito maior nas meninas. Hum. Quase 8-1. E aí você Putz. pega uma menina perto do estirão de crescimento, ou seja, perto da menarca, da primeira menstruação. A gente está falando ali de meninas de 11, 12, né, 10, 11, 12 anos de idade, 13 anos de idade, que estão crescendo, que estão na fase da socialização, que estão ali buscando Ficando a sua tribo, vaidosa. exatamente, ficando vaidosa, buscando a sua tribo, e de repente ela começa a ser diferente, porque a coluna dela tem um aspecto diferente. Puxa, isso gera um impacto emocional gigante. Absurdo, né, cara? E a gente até mensura isso, né? Porque tem alguns estudos, por exemplo, tem um estudo feito nos países nórdicos, Noruega, Suécia, que tem um grande banco de dados, né? Eles têm um banco de dados unificado pelo sistema de saúde deles, e eles acompanham pacientes com escoliose desse tipo não tratadas durante anos. E aí eles foram ver quais os impactos emocionais, né, de uma escoliose não tratada nessas meninas que tinham com 13, 14, 15 anos de idade lá o diagnóstico de escoliose. E aí foram ver que, puxa, essas meninas tinham piores relações interpessoais, Sem dúvida. piores empregos, relações, né, às vezes de marido, né, casar, relação amorosas mais conturbadas, faziam mais uso de antidepressivo, Putz. tinham às vezes mais remédio para dor e um dado mais assustador, o maior índice de suicídio Ah, sem dúvida. para essa população. Isso que eu ia perguntar. O desfecho final é exatamente esse, Porque né, você que lida com a autoimagem.
o problema da imagem, você lida com dor, você lida com... É muita coisa junto, né? Exatamente. Muita coisa junto. Então, eu ia te perguntar justamente isso. Existem estudos que falam sobre isso, e a gente, assim, entende que não é uma cirurgia feita pela questão estética, ela tem realmente uma progressão que leva essas crianças, né, que viram adultos depois, a progredir essas curvas mesmo na idade adulta. Quando são curvas graves, né, a gente não está falando de uma curva de 10 graus, eu estou falando de curvas de 40, 50 graus para cima, elas continuam progredindo. Mesmo que o esqueleto já esteja maduro, a ação da gravidade, como eu falei, continua progredindo aquela curva para graus mais avançados. E esse estigma, não só físico, né, a dor e toda a compensação, mas esse estigma emocional vai levar um impacto muito grande na vida desses adultos. Então, apesar de não ser uma cirurgia que a gente faz pela questão estética, é uma cirurgia em que sim, abordar na hora certa, para controlar aquele dano no melhor momento, para que o futuro dessa pessoa seja o melhor possível, é super importante. E aí, assim, como sistema público, eu acho que a gente faz um mau trabalho. Né, existem exceções, claro, mas a morosidade no tratamento desses pacientes é grande. E se a gente botar isso na ponta do lápis, talvez o custo que a gente tem para tratar casos negligenciados, sequelas, né, pacientes que já têm aí 10 anos de espera numa fila, ele é muito maior do que o custo que você teria para tratar um caso na hora certa, no lugar certo, né, com tudo certinho e com muito menos impacto emocional e dor na vida dessas pessoas para o futuro. Falando ainda na importância da prevenção, no sentido de prevenir que ela chegue num estágio de curvatura que seja necessária uma intervenção cirúrgica de maior porte, entram aí, acredito eu, outros dois profissionais que são fundamentais, o fisioterapeuta e o profissional de educação física, né? Assim, eu acho que prevenção para escoliose tem algumas causas que são, vamos dizer assim, algumas evoluções que são preveníveis. Então, por exemplo, escoliose idiopática. Se a gente fizer o diagnóstico de uma escoliose idiopática numa fase precoce e para curvas que são favoráveis, a gente consegue, por exemplo, usar uma órtese, que é um colete. Existem coletes hoje que, se usados na fase correta, na fase do estirão, podem diminuir a curva e impedir que ela progrida. Então, pega lá uma curva de 15 graus, numa paciente que ainda é esqueleticamente imatura, ela está começando o estirão de crescimento. Você coloca ela numa órtese, um colete ajustado, e você coloca em fisioterapia, é super eficiente para diminuir a progressão. A gente fala que quase, pelo menos 50% de chance a menos de progredir para um caso cirúrgico. Hoje em dia já se fala em números maiores que isso com coletes mais modernos. O profissional de educação física, lógico que ele é muito importante para o condicionamento muscular e toda aquela história que a gente falou, até para as dores lombares, para dores crônicas, né, para a população em geral, mas até para a identificação. Porque o profissional de educação física, seja numa escola, por exemplo, um professor, seja numa academia, ele tem a chance de olhar para o corpo daquela pessoa e às vezes notar essas pequenas assimetrias que são indícios e indicativos de que tem alguma coisa errada acontecendo. E às vezes um start no momento certo pode levar a um diagnóstico feito na fase correta e prevenir que essa evolução acabe sendo desfavorável. Então, esse conjunto de ações ele é muito importante. Né? Identificação precoce, intervenção com órteses quando necessário, fisioterapia para alguns casos, né, para casos selecionados e que vão se beneficiar de técnicas posturais, né, de técnicas específicas para a correção das escolioses e principalmente o tratamento, quando indicado, ser realizado o mais rápido possível. Você conhece alguma iniciativa, assim como vocês no Mude a Curva fazem para educar os colegas cirurgiões, alguma iniciativa para treinar os fisioterapeutas e professores de educação física, profissionais de educação física, no sentido de identificação e tratamento conservador de escoliose? Eu consigo pontuar especificamente um projeto feito por um grupo de fisioterapeutas no Brasil todo. Eles chamam Tratando Escoliose. Te convido até a segui-los lá no Legal. Instagram. É um grupo de fisioterapeutas especializados em tratamento de escoliose. A fisioterapia ela tem um papel importante, tanto às vezes no preparo,
né, pacientes que têm curvas mais avançadas, são importantes que a gente, né, prepare eles, fisioterapia para respiração, consciência corporal, se preparar para o procedimento que vai vir a seguir, quanto para recuperação. Então, no paciente que já passou pela cirurgia para se recuperar. E em casos de curvas menos estruturadas e curvas com potencial de crescimento menor, existe um efeito importante, né, de técnicas de conscientização corporal que vão melhorar a autopercepção do corpo e até as compensações do corpo, diminuindo esses impactos a longo prazo. E esse grupo especificamente trabalha não só com educação de outros fisioterapeutas e profissionais da área da saúde, né, ou da saúde física como um todo, e também com projetos de conscientização. Então, convido vocês também a Muito seguirem o legal. Tratando Escoliose. Além disso, a gente protocolou em 2021, através do deputado federal Kim Kataguiri, você o conhece bem, um projeto de lei que foi assinado por vários outros deputados na Câmara e está tramitando, já estava em aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça e de Saúde e Família, para conscientização, na verdade, com uma iniciativa pública para identificação precoce e para condução adequada. E no nosso projeto, né, e eu digo nosso porque ele nasceu mesmo de uma iniciativa da nosso bate-papo, que acionou esse braço político para fazer isso viável. Eu, particularmente, fui quem pautou a escrita desse projeto junto com os assessores do Kim. A gente pauta sobre como fazer a identificação e a gente identifica a janela do professor de educação física das escolas, de profissionais da educação, como a janela ideal. Por quê? Porque às vezes essas crianças, né, na fase da adolescência, elas nem mais no pediatra vão. Elas estão na fase ali do herbiatra, né? Às vezes pula porque já acabou ali aquela fase mais crítica, estão numa fase, vamos dizer assim, mais silenciosa da saúde e muitas delas não passam no médico porque o médico identifique. Então a iniciativa é que essas crianças sejam rastreadas nas escolas pelo professor de educação física, pelos profissionais ali da área da educação, sejam professores né, da classe mesmo, auxiliares de sala ou na educação física, e dali eles sejam encaminhados para triagens nos postos de saúde com profissionais tanto da saúde pública geral, né, da medicina geral, quanto passar com o ortopedista para avaliar. Então esse é o caminho que a gente julga ser o mais eficiente, porque é a forma mais precoce que a gente tem de identificar uma deformidade da coluna com essas crianças, e dali para frente o caminho tem que ser rápido, porque a progressão ela é, às vezes, de 6 meses, 1 ano, a gente já tem uma progressão bastante grande de uma curva como essa. Sensacional, cara. Muito legal. Acho importante envolver essas outras especialidades, assim, esses outros profissionais. Transformar em... Não, e isso que vocês estão fazendo, além de vocês estarem agindo na dor em si, em tratar essas pessoas que estão precisando, vocês estão agindo para evitar futuros casos através de um projeto de lei. Pô, isso é legal pra caramba, cara. Só que projeto de lei depende de vontade política, Vontade né? política, né? Você entende Exatamente. bem disso. Queria abordar um outro tema com você, Marcelo, se você não se incomodar, que é um pouquinho de um projeto que você tem capitaneado aí, que é um projeto de atividade física. Queria que você falasse um pouquinho o que é o seu projeto e como você acha que esse projeto tem sintonia com o que a gente está conversando aqui. Cara, eu criei uma metodologia de treino chamada 3x Fit, que é você utilizar um treino que é funcional, ou seja, movimentos funcionais, um treino que seja full body, que trabalha o seu corpo inteiro em harmonia, e um treino híbrido que trabalhe desde treinamento com peso, resistido com pesos, até exercícios aeróbicos conjugados, né? Isso tem inúmeras comprovações, inclusive eu estava conversando até com o Dr. Luciano e do Dr. Alexandre, que eu vou colocar em contato contigo, cardiologista do esporte também de alto nível. Tem comprovação que são o treinamento intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT, ele é o mais indicado para saúde cardíaca, né? Melhora de VO2, etc. E
esse tipo de treinamento, esse tipo de metodologia que a gente criou, ela é muito voltada também para tanto para a saúde mental, a periodização, a forma que os treinamentos são colocados e programados, eles são baseados também em estudos da neurociência que mostram os benefícios de tanto de atividades intensas e curtas para a liberação de hormônios e neurotransmissores do bem-estar, Uhum. como de atividades moderadas, mais longas, de uma forma crônica, que atuam diretamente nas células do hipocampo, melhorando, trazendo, porque pessoas com depressão e ansiedade crônica, as células do hipocampo elas acabam se atrofiando Isso. e tem um problema, inclusive, na transmissão do impulso nervoso, e você consegue restabelecer isso através da atividade física. Então, é uma visão mais holística, né? Tratando o ser humano como um todo, e utilizando a atividade física para melhorar a saúde física, mental e emocional. E acredito que a forma que a gente trabalhe lá na 3x Fit, ela busca, não, a estética acaba sendo um produto, Resultado. mas não é o objetivo. Uhum. O objetivo é tornar o seu corpo forte e funcional. Trabalhamos muito mobilidade, muito alongamento, muita força numa amplitude máxima de movimento, logicamente de uma forma progressiva. E quando a gente fala de coluna, quando você está fazendo treinos full body e com elementos de exercícios funcionais e de LPO, você trabalha muito core. Exatamente. E, Eu ia chegar aí, né? Porque você estava falando de exercício de corpo livre na maioria das hum, vezes, trabalhando essa questão funcional. Óbvio que esse aspecto de neuroendócrino do exercício, ele é muito importante. uhum, Você falou muito bem sobre isso, é exatamente isso. Existe o exercício principalmente em frequência, né? Ou seja, né, você faz isso repetidamente, se você faz por tempo suficiente, ele é capaz de liberar uma série de neurotransmissores e que vão agir em centros lá do seu hipocampo com prazer, né? Então, existem hormônios liberados ali que fazem endorfinas e tudo que vão fazer essa sensação de tranquilidade, né? E vão te trazer aí para um estágio um status, vamos dizer assim, de controle emocional muito melhor, mas fisicamente é isso que vocês estão trabalhando, né? Vocês estão trabalhando a força do centro, né? Do core, que é essa força do powerhouse, né? Da casa de força do corpo, que é realmente o tronco, é dali que a força dos membros acabam sendo produzida. Existem muitos e muitos, muitos estudos sobre a importância disso, né? Até agilidade, total. mudança de direção, aceleração e desaceleração, é o corpo, é o tronco que age nessa ação. E quando vocês estão promovendo atividade física com essa qualidade, vocês estão trabalhando no aspecto prevenção de problemas da coluna, que são relativamente frequentes, né? A gente chama aí de, se a gente fizer um corte da população hoje e perguntar quem está com dor nas costas, 30% da população, nesse momento, vai falar que está com dor nas costas. 30%. Ou seja, um terço da população É em muita geral, gente. num corte transversal. Se a gente acompanha um indivíduo durante a vida, 80% dos indivíduos, em algum momento da vida, vai ter um episódio de dor nas costas. O cara, É muita gente. a Organização Mundial de Saúde estima que, assim, quase que é a regra ter um problema na Uhum. coluna, né? Ter alguma dor na coluna em algum momento. Não necessariamente a sua dor na coluna é uma doença, Sim. né? Tem dor compensatória e tudo mais. Mas quando você age num programa como o seu, que está trabalhando força do corpo total, trabalho em aeróbico, né? Então, aumentar metabolismo, Uhum. liberação hormonal, condicionamento cardiovascular, perfusão. A coluna é uma esponja de osso, né? É uma esponja óssea com uma pressão negativa dos vasos. Existe um plexo venoso na coluna que ele é drenado por pressão negativa. Então, é a circulação sanguínea, é a capacidade de retorno venoso, ou seja, é o membro inferior, é o tronco injetando sangue com pressão que vai esvaziar
todo aquele sangue acumulado dentro da vértebra. Então, esse retorno venoso, a função da atividade física aeróbica leve, né, ou moderada, ela age na melhora do retorno venoso do plexo de Batson, né, que é esse plexo que banha a coluna, diminuindo o acúmulo dos agentes inflamatórios lá. Então, para quem tem, por exemplo, dor crônica, doença do disco, que piora em inatividade, o que a gente recomenda é exatamente isso, é atividade física. Por quê? Porque a gente vai fortalecer a musculatura, a gente vai estabilizar esses músculos da sustentação do tronco, que é o que faz o ser humano ficar em pé, né? Proporcionalmente, em toda a natureza, a força de contração da musculatura do core do ser humano é a maior da natureza. Por quê? Porque o leopardo anda em quatro patas, né? Porque o leão anda em quatro patas. Então ele tem força em outros grupos musculares, mas no core somos nós. A gente precisa lutar com a gravidade o tempo inteiro. Então, o trabalho que você está fazendo, ele tem tudo a ver com coluna. Eu sei que não é o seu foco principal, Mas acaba mas sendo, o porque assim, resultado é muito bom. ele, justamente a criação dessa metodologia, ela vem no sentido de reparar. Eu fui praticante de musculação convencional durante muitos anos, e reparar que na musculação, por você trabalhar exercícios isolados, e você acaba fortalecendo o corpo em partes, né? E a parte que é mais negligenciada é o core. Isso, exatamente. E eu percebi também, também estudando sobre meus problemas de coluna e tudo, eu percebi que muita gente tem dor na coluna torácica porque não explora justamente a mobilidade da coluna torácica. As pessoas evitam fazer rotação e tudo. Então, quando você faz supino, você faz uma puxada, você não está explorando a rotação da coluna torácica, você acaba ficando com ela mais estática. Ou se você é uma pessoa sedentária, aí piora mais ainda. Então, quando você começa a fazer alguns movimentos de rotacionar, etc., você tem uma melhora, você tem a funcionalidade de volta. Isso. Então, o programa, ele é voltado para tornar o seu corpo funcional. E, logicamente, a estética, ela vem juntamente, ela é inevitável. Mas quando você percebe a diferença estética, você já está colhendo todos os outros benefícios em questão E de assim, saúde. você falou do core, né? Às vezes é um conceito meio abstrato do que é o core, né? Porque core vem de núcleo mesmo, Núcleo. né? Vem de core, né? De núcleo. E a gente chama de core porque, né, algumas teorias até atribuem como powerhouse, a casa de força do organismo nessa musculatura do tronco. E aí, quando a gente fala em core, a gente está falando de uma série de grupos musculares que eles envelopam o tronco. E aí a gente passa por uma teoria que chama teoria do cilindro rígido abdominal. É como se a parte torácica ela tem uma caixa, né, óssea que faz com que a transmissão de peso gravitacionalmente de cima para baixo passe um pouco pela superfície, porque essa caixa está fixa. É como colocar um copo em pé. Ele não precisa de nada sustentando ele, né? Porque o vidro, ele é rígido. Tenta colocar uma sacola plástica em pé. Ela não para, porque ela não tem sustentação externa. No tórax, a gente tem o gradil costal como uma estrutura de sustentação. E na pelve também, porque a bacia é um osso cilíndrico, né? Ela forma um anel que também tem essa cintura óssea de sustentação. Entre a parte de cima e a parte de baixo não tem nada, você só tem a coluna, né? E ali a gente precisa criar um cilindro rígido de músculo para que a transmissão das cargas que vem da parte de cima para a parte de baixo seja feita pelo centro, ou seja, pela coluna, que como uma coluna de um prédio sustenta, e pela periferia. Essa inversão da lógica, né, que é a gente transmitir cargas por dentro e por fora dessa secção abdominal, é o que muda essa estabilidade que a gente estava falando. Então, o conceito do core ele reside exatamente nisso, é a gente fortalecer o diafragma como músculo da respiração. Então, é a gente insuflar o tórax na inspiração, porque o diafragma ele vai funcionar como um pistão, né, como a tampa desse cilindro. É fortalecer toda a musculatura ao redor da coluna, então, reto abdominal. Os músculos do abdômen são difíceis de trabalhar em movimento, né? A gente trabalha muito eles em isometria, né? Então a gente tem que fazer uma sucção do abdômen para dentro para trabalhar, por exemplo, o transverso,
O transverso ele faz isso aqui no abdômen, né? Não tem como você trabalhar ele em movimento ativo, você Não. só trabalha ele em isometria. A musculatura externa do abdômen ela é oblíqua, então ela faz rotação para um lado e para o outro. Então, super importante trabalhar a mobilidade dessa musculatura para ter força. E outra coisa que a gente esquece é que um cilindro tem base, e a base desse cilindro tem que ser o assoalho pélvico. Então a gente precisa entender que para fazer força, quando a gente fala na academia, um levantador de peso olímpico, né, vai levantar um deadlift desses gigante, o cara precisa estar com o core totalmente travado. Musculatura abdominal, cilindro abdominal e assoalho pélvico. Por quê? Porque se não tiver base, a força ela é transmitida pela parte interna. Então esse é o conceito de core que muda tudo no funcionamento da coluna, né? A gente costuma brincar lá de que quem consegue fazer prancha não tem dor nas costas, né? Porque se a força do core estiver ok, a chance de ter dor nas costas é muito menor. Prancha é um excelente exercício e completamente negligenciado, eu acredito. Totalmente negligenciado. Totalmente negligenciado. O pessoal não faz, não curte. E se soubesse que ela serve como base para você, inclusive, o pessoal gosta de levantar peso, para levantar mais peso, o pessoal fazer e proteger tua coluna, porra, E você trabalha essa musculatura de uma forma muito segura, né? Por exemplo, se você tiver uma hérnia, alguma coisa, você não está provocando ali uma flexão nem uma extensão de coluna. Você consegue trabalhar com ela estática. Sim, exatamente. É muito interessante, é muito seguro, é um exercício muito seguro. É. No Eu, sentido... eu recomendo no meu consultório, no dia a dia, né? Atividades, por exemplo, tratamento de uma hérnia. Você mencionou na hérnia, a hérnia é um dos diagnósticos mais comuns. Ah, puxa, eu tenho uma hérnia de disco, né? A hérnia é o extravasamento do conteúdo do disco para fora do disco, né? Toda hérnia no corpo, ela é o extravasamento do conteúdo de uma cavidade para outro lugar. Então, por exemplo, uma hérnia umbilical, conteúdo do abdômen que saiu pela cicatriz umbilical. Uma hérnia inguinal, conteúdo do abdômen que migrou. Podem ter hérnias musculares, rompeu a fáscia do músculo, faz uma hérnia no músculo. E as hérnias de disco são o extravasamento do núcleo do disco, que é uma proteína, em direção ao canal vertebral, que é onde estão os nervos, né? E aí começa a cutucar o nervo e inflamar esse nervo pela ação direta daquele pedaço de proteína no nervo. O tratamento da hérnia, em 70, 80% dos casos, ele é conservador. Ou seja, Ela desidrata, ela reabsorve, exatamente isso. A proteína, ela está no lugar errado. Se ela está no lugar errado, ela vai gerar uma reação inflamatória e a tendência é que o corpo reabsorva essa proteína. Então, o tratamento da hérnia, em 70% dos casos, é conservador. O que quer dizer isso? É controlar o sintoma do paciente, estabilizar a qualidade de vida dele, adequar a perspectiva, até a expectativa dele para falar, ó, o processo é esse, né? Vai demorar um tempinho, mas vai curar. A gente só opera a hérnia de disco em duas situações, ou quando ela não está melhorando num período prolongado, 6 semanas, 8 semanas, né, até 6 meses a gente pode esperar progressivamente, ou quando ela pinça um nervo a ponto de perder função. Né, o nervo está sob risco de ter uma deficiência de funcionalidade. E aí a gente passa a operar. Mas o restante todo não. O restante todo é o manuseio do sintoma. E aí a atividade física tem um papel muito importante. Né? Lembra do retorno venoso? Você bota o cara para fazer uma atividade aeróbica leve. Puxa, vai caminhar na piscina, vai fazer uma bicicleta, vai fazer uma caminhada. Né? Você que mora em Balneário, vai caminhar na praia, né? Leve. É super importante. E outra coisa, exercícios de ativação da musculatura estabilizadora. Então vai fazer prancha, né? Porque é pouco arriscado para aquela hérnia você botar o paciente para fazer uma prancha e estabilizando essa musculatura do core, você diminui as cargas, né? Porque elas passam pela periferia e você acelera esse processo de melhora clínica do paciente. Então, realmente é um mito que a hérnia de disco, puxa, toda hérnia de disco tem que ser cirúrgica. Não é, ao contrário, é a regra a gente tratar isso de forma conservadora. Muita gente cai nessas pegadinhas, né, de charlatão de internet que fala, puxa, olha, eu tenho um tratamento revolucionário para hérnia de disco, que você vai injetar XYZ, ou que você vai fazer XYZ e eu vou curar a sua hérnia de disco. Na verdade, quem cura hérnia de disco é o tempo, né? Às vezes o charlatão só pegou o momento certo, vamos dizer assim,
para aplicar aquela técnica dele. Em alguns casos vai dar certo, porque já daria certo de qualquer forma. Então é importante a gente entender isso e preconizar a atividade física mesmo nas fases mais agudas e ativas dessas hérnias. Pode ser difícil, né, por vezes, porque dói, e aí a gente tem que usar recurso de ir para físio, às vezes ir para água, né, o ambiente aquático, pelo empuxo da água, diminui a sobrecarga, e como a água te empurra de fora para dentro, você fica muito mais estável dentro da água, então dá para executar algumas tarefas dentro da água. E aí, progressivamente, a gente vai aumentando a intensidade dessa O atividade. trabalho de descompressão é interessante, Tração, você diz? pendurar na barra e manter a ponta dos pés no chão, para que você possa relaxar mesmo toda a musculatura. Então, existem várias formas de fazer isso, né? Inclusive com tração. Uhum. Tem algumas máquinas que fazem tração. A tração é usada aí desde o tempo meio medieval na coluna, de formas muito mais grosseiras. E a tração aplicada sobre o disco, ela faz esse efeito chamado de descompressão, né? Porque você diminui a pressão do disco. Imagina o disco, ele está o tempo inteiro sobre contração, né? Porque ou é a ação da contração muscular ou é a própria gravidade que está agindo sobre o disco. E aí, quando você faz pressão negativa, você, por vezes, melhora esse efeito da pressão. O problema da descompressão é que ela, às vezes, é difícil de controlar, porque como tem dor associada, o paciente que faz ou pendurado ou eventualmente na tração, ele pode ter contratura muscular reflexa. Então, assim, para quando o paciente consegue controladamente relaxar e a musculatura cede, é muito eficiente. Por quê? Porque ele aumenta a perfusão do disco, porque ele diminui, às vezes, o efeito compressivo temporário lá da raiz nervosa, mas o risco é que aquela situação de dor gere uma contratura muscular e essa contratura, às vezes, traz a dor muito mais intensa. Então, ela pode ser usada com cautela e o segredo é sempre explicar que pode haver uma contratura muscular em reflexo e quando isso acontecer não é bom tentar prosseguir, né? Não é insistir nisso porque esse músculo em espasmo ele funciona como uma grande cãibra e aí isso produz dor e produção de ácido lático, toda aquela sequência, vamos dizer assim, de efeitos fisiológicos do músculo super contraído, tá? Mas é uma boa técnica sim. Entendi. Muito bom. Acho que a gente bateu bastante papo aqui. Cobrimos tudo. Exatamente. Não sei se você quer deixar uma mensagem final aí, Marcelão, para quem está assistindo a gente. Quero dizer para vocês que vocês estão assistindo o melhor cirurgião de coluna do Brasil. Ele não gosta de falar isso não, mas eu posso falar. Uma porque eu pesquisei muito antes de conhecer esse cara e depois que eu conheci, eu tive certeza que o que eu pesquisei estava certo. Então, o Rodrigo é o melhor cirurgião de coluna do Brasil, sem sombra de dúvidas. E dizer para vocês também seguirem lá o Mude a Curva, que é um projeto sensacional, realmente, e acho que todo mundo pode ajudar de alguma forma. Só de você seguir o Instagram, você já está ajudando bastante, não custa nada. E vocês vão ver que o trabalho que esses caras fazem é sensacional. Tenho muito orgulho, irmão, de ser teu amigo e de ser embaixador do projeto. Eu também tenho um baita orgulho de ser seu amigo. Você é um cara impressionante. Eu falei para todo mundo que você era casca grossa, mas com um coração gigante. E aí a gente finaliza aqui nosso podcast provando isso. Realmente você é um cara incrível, tem ajudado demais a nossa causa. E acho que muitas das crianças aí que foram ajudadas e tratadas no país certamente passaram aí pela sua influência. A gente não tem nem como agradecer tudo isso que você tem feito pelo nosso projeto. Para a gente é uma honra e para mim, pessoalmente, um grande prazer ter essa amizade que a gente construiu ao longo desse tempo, viu? Obrigado pela sua presença. A gente vai fazer isso de novo, com certeza. Vamos. Bem-vindos ao nosso canal. Esse é um vídeo de abertura do meu canal no YouTube, Dr. Rodrigo Amaral. O objetivo desse canal realmente é educar, conscientizar sobre os problemas da coluna e tentar trazer para você aqui realmente informações relevantes que possam ajudar você a lidar com os seus problemas de maneira mais eficiente. Espero que tenha sido útil essa informação, espero que o conteúdo e o material que a gente traz aqui para você seja importante para o seu dia a dia, tentando proporcionar, vamos dizer assim, mais funcionalidade, saúde da sua coluna mais eficiente e que
você tenha recursos, vamos dizer assim, para lidar com essas situações de maneira eficiente, de maneira segura e que te traga uma qualidade de vida adequada e longevidade para os anos que virão. Grande abraço para você, a gente finaliza por aqui a gravação desse nosso podcast. Mais uma vez, obrigado Marcelo Obrigado a você, Brigadeiro pela irmão. presença, uma grande honra para todos nós. Um abraço.